queira ou não, né? Acho que é um assunto para a vida toda, mas principalmente as crianças menores aí. Vem chegando que em segundos a live já vai começar. A gente está entrando aí em todas as nossas plataformas. Estamos rodando. Vem chegando. Que a live vai começar em segundos. Só tô esperando um ok aqui para falar com vocês. Vamos embora. Tá vendo que tá chegando gente. Vamos entrando, pessoal. Vem entrando que hoje o papo é bom, viu? Tem duas feras convidadas aqui para falar com vocês. Bom, já começou a live, hein? A gente já entrou ao vivo no Face, no YouTube e em segundos no Instagram também a gente vai entrar. Mas o melhor dos mundos é acompanhar aí pelo Facebook ou YouTube, que é um ótimo lugar para assistir live ao vivo, né? Fácil de comentar. Seguinte, gente, mais uma live da Pais e Filhos. Eu tava morrendo de saudade de vocês. Sério, hoje o papo é muito bom. A gente vai falar de um assunto maravilhoso. Maravilhoso não, ele é péssimo, mas é um assunto que faz todo sentido. Ele é péssimo no sentido que às vezes incomoda, a gente não sabe se o filho, o que ele está tendo, tal, mas por isso que existem profissionais que você tem que ter, esses profissionais que não só o pediatra, que é o otorrinolaringologista. Hoje a gente trouxe duas profissionais super bacanas para tirar todas as dúvidas. Então, ó, que eu soube aqui, a gente já está ao vivo no Face, no YouTube e no Instagram. Vem com a gente, pode mandar seus comentários, faça aí tudo que você quiser. Eu quero apresentar, antes de fazer a introdução do assunto, realmente, eu quero apresentar para vocês a doutora Leila dos Reis Ortiz Tamiso, otorrinolaringologista, mãe de Lucas e Isabela. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Andressa. Obrigada pelo convite. Ai, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Primeira vez, portas abertas aí para você. E também a doutora Cristine Maíra Adami, otorrinolaringologista também. Ela é mãe do Matheus e do Lucas. Tudo bom? Tudo bem, Andressa. Tudo jóia. Vocês têm um filho com nome em comum, né? Temos. Quem veio primeiro, o Lucas da Leila ou o Lucas da Cristiane? Lucas da Leila. Lucas da Leila. Ah, que bacana, que delícia. Bom, Lucas é um nome lindo mesmo. Gente, essas são as duas mulheres incríveis que eu vou conversar hoje. E é o seguinte, quem é pai e mãe sabe e sofre com infecção de ouvido, garganta, tem problema no nariz, principalmente com a chegada do inverno, né? Mas muitas vezes as crianças não conseguem expressar realmente o que ela está sentindo para vocês serem efetivos num tratamento ou numa prevenção. E os cuidados com o ouvido, com essa parte de nariz e garganta, eles precisam ficar, você precisa ficar atento com o seu filho, não só no inverno que as coisas pioram, mas também ao longo do ano inteiro. Trabalhar com prevenção é sempre melhor, já dizia minha avó, né, gente? Prevenir é melhor do que remediar. E quando a gente sabe do que está acontecendo, quais são os problemas realmente, a gente pode ir diretamente nesse tratamento para fazer a solução com o seu filho, porque ninguém merece ter infecções uma atrás da outra, dor de ouvido. Enfim, se você sofre com isso com o seu filho, manda nos comentários qual a sua dúvida, que as doutoras vão responder tudo para nós hoje, tá? Então, para a gente, então, falar sobre isso, que até afeta problemas do sono, a gente, em parceria com o Hospital Paulista, muito obrigada, vamos trazer informações relevantes e atualizadas sobre as principais cirurgias, enfermidades das crianças, quando o assunto for ouvido, garganta e nariz. Então, olha que oportunidade legal. Fazia muito tempo que eu não fazia essa live, agradeço o apoio aí do Hospital Paulista. Muito boa a pauta que tem que ter, assim, a cada mês na Pais e Filhos, porque é muito importante. E eu convido vocês a fazerem seus comentários, tanto no YouTube, no Face, no Insta, eu vou receber tudo aqui, mandem para a gente conversar. E é isso, meninas, estão preparadas para a gente tirar todas as dúvidas? Eu estou cheia de dúvidas. Opa, sim. Vamos lá. Eu queria saber, primeiro de tudo, vou começar com a doutora Leila. Primeiro de tudo, e claro que uma pode complementar a outra para a gente enriquecer esse nosso bate-papo. Por que as crianças sofrem tanto com infecção de nariz e garganta? Por que isso acontece tanto na infância?
Na verdade, a criança ela já tem uma imunidade mais baixa do que comparado com o adulto. Então, quando os tecidos de proteção da criança local na garganta e no nariz são as amígdalas e adenoide. Quando a criança, que obviamente tem uma higiene um pouquinho mais defasada do que o adulto, coloca tudo na boca, coloca a mão, a imunidade dela tem que trabalhar muito mais. E aonde produz essa imunidade local? Nas amígdalas e na adenoide. Ou seja, a demanda ali é muito grande, né? Então, na verdade, ela aumenta de tamanho para produzir mais célula de defesa. Com isso vem a hipertrofia da adenoide e da amígdala, com suas consequências, que a gente vai falar mais para frente, e há infecções de garganta, de nariz e de ouvido como consequência. Só para complementar, por que as crianças sofrem tanto com isso? Além de ter todo esse fator da imunidade que a nossa linda Leila já falou, então a gente sabe, desde lá da barriga da mamãe, já estamos recebendo anticorpos, aí na primeira infância isso vai aumentando, vai melhorando, e a imunidade definitiva, ela é só na pré-adolescência. Então, entre aspas, a criança, ela é imunocomprometida, tá? Além do que, a criança que está na escola, ela tem contato com todo mundo. Então, eu acho que a escola é o principal fator de disseminar tanta infecção nas crianças. E além da anatomia, né? Como a Leila já falou, a presença da adenoide, das amígdalas e dos ouvidos também. A face da criança, ela é menor, ela é mais estreitinha do que a do adulto. Então, é tudo mais interligado, o que facilita a disseminação das infecções. Mas, doutora, essa questão só na pré-adolescência, da questão se formar mesmo, do sistema imunológico se formar realmente nessa questão, por que então, assim, a minha dúvida é, mas você tem que esperar uma pré-adolescência para tomar uma atitude? Não, de jeito nenhum, tá? O que acontece? Essas infecções de repetição, elas podem prejudicar a criança, então sempre a gente tem o risco e benefício. Quando que a gente vai agir, quando não vai agir? A gente vai deixar essa criança sofrer, tomar antibiótico uma vez por mês, ficar sofrendo, destruir a imunidade que ela tem no intestino, porque muito antibiótico destrói esses bacilos que estão no nosso intestino, e a nossa imunidade depende desses bacilos também. Aí a criança entra num ciclo. Então, tudo é risco e benefício. É claro, essa imunidade que eu digo, ela fica pronta lá na pré-adolescência, mas aos 2, 3, 4 anos, ela já está quase que 80% formada, tá? E a repetição, quando você fala repetição, qual que é o que é considerado realmente a repetição? 3 vezes no ano, 1 vez por mês, qual que é? Olha, a gente tem exemplos de crianças que tomam antibiótico todo mês, que termina um antibiótico, passa 2 dias, a criança está doente de novo. Então, essa repetição, assim, a gente fala no mínimo de 3 a 4 vezes no ano, tá? Só que tudo depende da intensidade da doença. Então, se a criança fica prostrada, deixa de ir para a escola, não consegue fazer nada, já é indicação de tratamento. Então, a gente tem que agir, como você falou perfeitamente, tem que prevenir, né? O melhor é prevenir do que remediar. Exatamente. Doutora Leila, deixa eu te perguntar. Claro que todas as crianças têm um pediatra aí que estão acompanhando, fazendo todo o acompanhamento. Quando que é a hora de procurar um profissional como vocês, otorrinolaringologista? Na verdade, quando tem, como a Cris falou, infecções de repetição. Então, uma criança que vive no antibiótico mensal ou está com alguma dificuldade realmente auditiva por conta de infecções de repetição, está roncando, tem um sono muito agitado, não consegue se alimentar direito, porque ou ela come ou ela respira. Então, tudo isso fala a favor de procurar um profissional da otorrino mesmo, né? Tanto para prevenção como para o tratamento, ou clínico, se tiver algum processo inflamatório agudo ou infeccioso, como programar também uma cirurgia e melhora da imunidade. Então,
Isso é muito importante, porque às vezes a mãe fala, não, mas eu também tive muita infecção de garganta, então meu filho acabou herdando isso, e vai passando. E a gente perde o timing de tratar, né, clinicamente ou cirurgicamente. Isso é de extrema importância. A criança, para ela ter um bom desenvolvimento físico, psicológico também, ela precisa ter todo o sistema dela, tanto imune como de infecção, de crescimento, que o hormônio do crescimento ele é produzido durante a madrugada. Então, de repente, é uma criança que não dorme direito, tem apneia, é uma criança que provavelmente não vai ter um bom desenvolvimento, né? Então, tudo isso a gente precisa pesar, né? Infecção de repetição, procura um otorrino. A criança está com distúrbio de fala, procura um otorrino. Vai para pré-alfabetização, procura um otorrino. Para fazer toda essa avaliação, para ir para a escola, ou para as infecções de repetição, tratar um quadro alérgico, é de extrema importância. Dor de ouvido também é uma questão constante, porque quando a gente fala sobre o sono, tem muito a ver com o nariz, né, garganta, as amígdalas, e dor de ouvido é uma coisa muito comum entre crianças. Por que isso se dá tanto em criança? A dor de ouvido ela é muito comum justamente pela anatomia facial. Como a criança ela tem a face mais, vamos dizer assim, menor, tá? O adulto é mais alongada a face. Então, no ouvido, a gente tem um canalzinho que comunica com o nosso nariz. Uhum. Onde desemboca esse canalzinho no nariz é justamente na região onde crescem as adenoides. As adenoides são as famosas carnes esponjosas que o pessoal fala. Então, quando o nariz não vai bem, o ouvido também não vai bem. Então, o nariz, ele estando inflamado, essa inflamação dissemina para a mesma mucosa do ouvido, porque nariz e ouvido têm absolutamente a mesma mucosa, e aí o ouvido começa a sofrer. Então, aí essa criança começa a ter otite. Então, assim, é clássico. Criança com muita otite, a gente vai investigar direto a presença das adenoides, e geralmente tem. Tá tudo ligado, né? Como a gente sabe, várias vezes quando a gente fica doente, o ouvido dói, ou quando bebe alguma coisa, sabe que afeta tudo, é uma ligação só, né? Sim. E por que no inverno isso fica tão mais aparente? Primeiro pelo contato das pessoas, que é mais íntimo, né? Tá frio, fica todo mundo em casa, fica todo mundo junto. O inverno, a nossa mucosa, ela não é tão preparada para o inverno. Então, a gente espirra mais, tosse mais. Isso aí dissemina vírus, bactéria, ainda mais criança, né? Pega de um, o alimento de um, o copo de outro, e eles compartilham tudo. E isso aí facilita muito mais a transmissão. Sim, e quando a gente está falando de repetição, né, então quando tem essas infecções de repetição, quais são os tratamentos que a gente deve fazer para curar isso daí e quais os casos para cirurgia? Porque a gente sabe, depois a gente vai entrar até para falar um pouco mais de cirurgia, principalmente de pós-cirúrgico, que é muito que se preocupa também, né, de cirurgia. Então, assim, quais são os casos que a gente consegue tratar só ali com medicação e quando tem que partir para uma coisa mais agressiva? O tratamento, primeiro a gente sempre vai tentar um tratamento clínico. Então a gente usa aí spray nasal com corticoide, antialérgico, medicações que atuam na nossa imunidade, lisados bacterianos, tratamento imunoterápico, que a gente chama de vacina, muito conhecido como vacina. E aí a gente vai esperar um tempinho. Caso não vacina, que a gente precisa pautar, que tem que vacinar seu filho, sim, né? Sim, com certeza, isso é muito importante. Falha de tratamento clínico, a gente indica tratamento cirúrgico. Ou, alguns casos, por exemplo, a criança, ela tem uma amígdala, a gente classifica o tamanho das amígdalas em até grau 4. Tem uma amígdala grau 3, 4, adenoides, que cobre 80% a 100% do cavo, da coana, que é a região onde fica essa carninha. Criança ronca muito, tem apneia do sono. Se tiver apneia, já é indicação cirúrgica, não existe tratamento, tá, clínico. A gente já manda para cirurgia. Criança que está sem ouvir, porque tem catarro no ouvido, de tantas infecções,
e trata, faz audiometria, continua com catarro, a gente tem que ir lá, drenar esse catarrinho e botar um tubinho de ventilação, que é outro tipo de cirurgia. Então, assim, quando a coisa não vai bem, não melhora com nada, tá? A gente vai indicar cirurgia. A gente procura sempre tentar um tratamento clínico, mas em alguns casos, especificamente como caso de apneia do sono, em que a criança para de respirar por alguns segundos, e a mãe fala, ai meu Deus, achei que meu filho não fosse acordar, não fosse voltar. Desespero. Isso aí já é indicação cirúrgica, de imediato. Nossa, que desespero. Doutora Leila, nesses casos, assim, o que recomenda, assim, como que os pais em casa podem já fazer uma pré-consulta no filho, assim, né, até para já saber, assim, putz, isso daqui é um sintoma que eu acho que eu tenho que levar. O que são os primeiros sintomas para levar e correr para vocês? Você está perguntando quanto ao sono? Quanto ao sono, ou também quanto às questões das amígdalas, porque às vezes a criança não sabe falar, minha amígdala está doendo, está inchado, Sim. né? Sim, a criança ela não fala com palavras, ela fala com gestos ou atitudes. Então, por exemplo, uma criança muito pequenininha de repente 1 ano e meio, que não consegue sinalizar a garganta, você vai ver que ela vai diminuir a ingesta de alimento e de líquidos, né? E a criança mais facilmente ela faz febre. Então, quando ela tem uma febre, o pai e a mãe já ficam mais atentos. Então, na verdade, a criança ou vai colocar a mão ou vai diminuir a ingesta de líquido e alimento. Quando é algum problema da adenoide, normalmente ela secreta um catarro pelo nariz. Então, é como se fosse realmente uma sinusite, é uma rinocinusite. Então, vai ter catarro pelo nariz. A vozinha mais abafada, realmente de nariz congestionado, ela leva muito a mão nos ouvidos. Quando é problema de ouvido, ela coloca o dedo lá dentro do ouvido. E aí a gente já consegue ter uma leve, né, pincelada do que ela está tendo. E aí o pai e a mãe pode apertar o dedinho aqui na orelha da criança, ela vai se esquivar. Então, são alguns sinais que a gente consegue ter alguma noção, né? Acho que é isso. Esse negócio do ouvido, você falou um negócio que é muito interessante, porque bom, na minha época minha mãe vinha várias receitas caseiras do que tem que fazer, pinga não sei o que lá, e bota o álcool, e bota o pano. O que não pode fazer? Essas receitas caseiras tem que tomar um certo cuidado, né? Principalmente com o ouvido. Porque normalmente na criança, Andressa, ela tem otite média aguda, que é a infecção dentro do ouvido, né? Normalmente a mais frequente, na verdade, é a otite média. Então, quando tem uma dor intensa, é porque está coletando muita secreção dentro do ouvido. E na hora que a criança para de reclamar, para de chorar, é quando vaza. E aí é nessa hora que normalmente a vizinha pede para pingar azeite quente no ouvido. Então é complicado porque já está com infecção. Exatamente, você pega bactéria que está na área externa e joga para dentro do ouvido novamente. Né? Então, na verdade, o que pode se fazer é esquentar um copo no micro-ondas, por exemplo, e colocar nos ouvidos para emanar esse calor lá dentro. Ou passar um paninho num ferro, colocar no ouvido, não pingar nada lá dentro sem orientação médica, mas pode colocar algo aquecido no lugar e dar, de repente, um analgésico, uma dipirona ou um Tilenol para alívio da dor. Mas quando começar, o ideal é já levar, né? Não esperar chegar nesse estágio de secreção. O ideal é já levar no pronto-socorro, numa consulta. Vocês estavam falando também de secreção. Uma vez enfim, um priminho meu, eu lembro que ele estava com tanta secreção que até pelo olho estava saindo. Isso é normal? É normal, sim, porque o canal da lágrima, ele desemboca no nariz. Então, também tem ligação. Eu nunca tinha visto, eu fiquei totalmente chocada. A gente tem uma via expressa aqui, mas a gente liga com tudo. Então, o ouvido liga com o nariz, que liga com garganta e que liga com os olhos. Doutora Leila, eu vou complementar uma pergunta que eu tinha te feito, porque a Ana Paula Lessa mandou aqui. É verdade que reconhecer uma otite é difícil para um médico sem especialidade de otorrino? É complicado falar sobre isso, né? Na verdade, eu acho que é a experiência de cada um. Mas, teoricamente, na faculdade, a gente já tem esse
esse discernimento, né? Pelo menos para saber quando é uma otite externa de uma otite interna, porque visualmente ela é muito diferente. E, obviamente, que os tratamentos são bem diferentes, né? Da mesma forma. Por exemplo, a otite média, o tratamento normalmente é oral e nasal. E a otite externa, normalmente, o tratamento é tópico. Mas, teoricamente, em tese, a gente deveria ter todo mundo essa noção de ter uma infecção do ouvido ou não. Sim. Eu queria entrar em agora um assunto, que está chegando muita pergunta aqui, mas depois, no final, a gente volta em algumas questões do que a gente já está falando. Queria em casos de cirurgia, porque é muito o que preocupa todas as pais e mães quando precisa mesmo partir para uma cirurgia, né? Quais são as principais cirurgias feitas em crianças por vocês, assim? Quais são as principais e quando usar, quando é necessário em cada caso? As principais, em criança, em primeiro lugar, está a cirurgia das adenoides, ou das amígdalas, tá? Na grande maioria das vezes, a gente faz essa cirurgia associada, amígdalas e adenoides, mas também pode fazer isoladamente, ou só adenoide, ou só amígdala. Então, essa que a gente chama de adenoamidalectomia, que é quando o paciente apresenta uma hipertrofia, um aumento dessas adenoides e dessas amígdalas, que chega a prejudicar o dia a dia da criança, pode provocar apneia, ela não come, ela não ingere muito líquido, como a Leila falou. Então, essa é uma cirurgia. Outra, do ouvido, também bastante frequente, é a cirurgia de tubinho de ventilação, que muita mãe já deve ter ouvido falar e fala, nossa, mas um tubinho no ouvido? Então, a gente vai lá, tira o catarro do ouvido e deixa um dreninho nesse ouvido, como se fosse um carretelzinho de linha, para ventilar esse ouvido, até que o nariz fique bom e consiga equalizar toda a pressão do ouvido, esse tubinho fica lá. Geralmente, depois de 1 ano, esse tubinho cai sozinho. Então, essa é uma outra cirurgia que é muito frequente, que é a do tubinho de ventilação. Ainda a gente tem cirurgia de freio de língua, tá? Que bebezinho, muita gente tem a língua presa, que todo mundo fala, né? Que também tem suas indicações, não é toda a língua presa que a gente vai fazer. De cirurgias mais avançadas, desvio de septo, não é frequente em criança. Às vezes é necessário, mas não é frequente. A gente tenta evitar ao máximo fazer. Por quê? Porque a criança está crescendo ainda, esse osso vai crescer. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande para não infantilizar o nariz dessa criança, um adulto com nariz de criança, que não cresce, tá? Mas, quando já tiver o paciente com o narizinho torto, isso aí a doutora Leila pode até falar melhor para a gente, porque ela mexe muito com rinoplastia também, que é a estética do nariz, aí está na hora da gente atuar, né, Leilinha? Sim. Na verdade, quando tem já um desvio de septo grande que acaba entortando o nariz, quanto antes a gente intervir, melhor, tá? Não só na parte estética, como na parte respiratória. Mas é como a Cris falou, isso é em último dos últimos, justamente para não alterar esse fato realmente de ficar um adulto com o nariz mal formado ou infantilizado, né? Então a gente tem que pesar bastante esse fator. Acho tem que é uma isso, outra Cris. cirurgia aqui que estava escrito aqui para mim, a otoplastia, que é a orelha de abano. Essas daí vocês vão fazer bastante depois do uso de máscara, né? É verdade. Você deve fazer fila. E você sabe que a otoplastia, nessa fase agora, a gente está tendo bastante paciente justamente pela reclusão, né? Então, é uma criança que já tem algum problema de bullying, entre aspas, ou tem um certo constrangimento por ter a orelhinha em abano, agora é um momento legal. Ou outro timing legal é quando a criança está com 5 anos e de repente muda de escola para ir para o primeiro ano e aí ela chega numa escola já nova, né? E sem ninguém saber que ela fez algum procedimento cirúrgico. Então, acho que agora a gente está tendo bastante consulta em relação a isso e é bem interessante pensar nessa possibilidade. De todas essas cirurgias que vocês falaram, eu queria que a gente se aprofundasse em 3, que é a da adenoide, a da amígdala e essa da orelhinha de abano.
como é o pós-cirúrgico disso? Como que, por exemplo, na infância pode ser melhor do que deixar isso para uma fase adulta? Em cada uma dessas três a gente poderia listar. A gente costuma dizer que o pós-operatório de uma cirurgia de amígdalas é bem chato. As mamães têm que se preparar. É uma semaninha aí que a criança ela não come bem, dói, tá? É claro que num adulto dói muito mais do que numa criança, porque o adulto são anos que essa amígdala foi fibrosando ali, aderindo na musculatura. Então, quando a gente tira a amígdala do adulto, é muito mais dolorido. Algumas crianças, elas têm um limiar de dor que é impressionante, elas não sentem nada. Eu tenho uma sobrinha, por exemplo, que passou por esse procedimento e no primeiro dia de pós-operatório à noite, ela já queria comer pizza. Ela estava abençoada. Abençoada. Então, a gente vê isso, mas a maioria dá um pouquinho de trabalho. Quando a gente faz só adenoide não dói tanto, tá? É mais tranquilo, tem uma dorzinha, mas melhora mais rápido do que amígdalas. Então, assim, a dieta da criança é diferente, é tudo líquido, pastoso, nada quente, e a gente tem que tentar manter essa criança um pouquinho em repouso, que às vezes é difícil. E tem a velha história que, eu fiz quando é criança, e aí depois nem lembra mais, então não sofre tanto quanto o adulto, é muito mais traumático para o adulto. Então, isso de amígdalas e de adenoides. Agora, de orelhinha de abano, acho que é melhor a Leilinha falar. Na orelha de abano, tudo que é no adulto acaba sendo um pouquinho mais dolorido. A cartilagem da criança ela é mais maleável. Então, a gente trabalha com uma facilidade maior. Então, obviamente, que você mexendo menos, você tem menos atrito, você tem menos processo inflamatório, acaba doendo menos. Então, sim, na criança acaba sendo mais tranquilo. Fora que, realmente, do ponto de vista psicológico, é muito melhor você operar uma criança, né, que sofreu um certo preconceito, um certo bullying por determinado tempo, do que um adulto que foi uma vida inteira para trabalhar esse psicológico dele, né? Uhum. Com certeza. É super importante a gente falar sobre o pós-operatório, porque é importante estar preparado, né, gente? Com certeza. Para resolver, mas o pós-operatório aí tem toda uma questão que a gente sabe. Eu queria agora falar, porque tem muita pergunta sobre sono, viu? Já estou falando aqui para vocês que está chegando muita coisa sobre sono. Mas o que eu queria falar é sobre como identificar que a criança está com dificuldade de audição, ou dificuldade na fala, ou dicção, tá? E também já emendar numa outra pergunta, que durante a aula online, agora que está todo mundo aí muito no computador, como identificar se a criança ali está... Se a criança pode ter algum problema maior por causa disso, ou se não tem nada a ver, é mito, enfim. Tá, eu vou começar falando, e aí depois a Leilinha conclui. Tá bom. A criança Parece que foi ensaiado isso aqui, gente, não foi ensaiado nada. A gente está numa sintonia maravilhosa, vocês não têm... Quando que a gente começa a suspeitar que essa criança não ouve bem? Então, assim, é aquela criança que não participa, que começa a ter dificuldade na escola, que se isola das coisas, que parece que é mal educada, mas não é, tá? E isso aí, quando a criança hoje em dia, gente, existe a triagem auditiva neonatal. Então, nenhuma criança sai da maternidade sem o famoso teste da orelhinha, tá? Então, nesse momento, a gente já consegue triar quem tem déficit auditivo ou não. Mas vamos supor que passou essa fase, lá na frente, a criança já está em fase escolar, tá? Então, é aquele negócio, muitas crianças acumulam catarro no ouvido. Então, isso faz com que a criança ouça menos, então é como se ela vivesse com uma rolha dentro do ouvido e automaticamente a discriminação, ou seja, a percepção de sons dessa criança é diferenciada. E isso aonde que pode atuar também? Atraso de fala, tá? Então, muitas vezes a criança com atraso de fala tem um déficit intelectual, ou a gente suspeita de autismo, e muitas vezes é só um catarro no ouvido. Então, tem que ficar atento.
O atraso de fala, ele é muito importante, porque se você não diagnostica e trata no tempo certo, você prejudica muito a vida social dessa criança. Além da vida social, a vida intelectual também, porque tudo começa a ficar um pouquinho mais atrasado para ela. Total. E isso aí hoje em dia, dentro da otorrinolaringologia, a gente tem uma subespecialidade que é a foniatria. É um otorrino especialista só em atraso de fala e linguagem, que é muito legal. Então, assim, as mães que têm essa percepção, que têm essa dúvida, marquem, porque é muito importante para o seu filho, para o desenvolvimento geral dele. Qual que é o nome da especialidade mesmo que você falou, só para ficar registrado mais uma vez? É o foniatra. É a foniatria, é um otorrinolaringologista especialista no atraso da fala. Bacana. E aí a doutora Leila vai falar sobre essa questão da aula online, né? Deixa eu só complementar, eu acho que é importante as mães terem alguns marcos na cabeça em relação à audição e à fala, porque são sempre pautas muito frequentes na consulta. Meu filho está com atraso de fala, ele não está com atraso de fala, ele tem um problema auditivo, não tem? Então, assim, a partir de 1 ano, as crianças elas precisam falar, verbalizar algumas palavras. A partir de 2 anos, elas verbalizam frases. Então, esses são 2 marcos, 1 ano e 2 anos, que é importante. Então, meu filho está com 1 ano e 10 meses, ele só fala papai, mamãe, água. Tudo bem, tá tudo bem. Depois de 2 anos, o ideal é que ele já fale mais alguma coisa. Mamãe, quero água, eu quero aquilo, pega isso, preciso de alguma coisa, entende? Então, esses marcos são muito importantes. Outra coisa, muitas mães ficam preocupadas com as crianças que trocam algumas letras que chama-se dislalia. Então, normalmente é o R pelo L, vai falar barata, fala balata. Então, até quando esperar? A gente também não pode perder esse time. Então, normalmente, até 4 anos, teoricamente é normal. Depois disso, é para ter uma autocorreção. Se não tiver, também procurar uma fono ou foniatra, como a Cris falou. Outro problema também, que não é tão frequente, mas acontece, é a gagueira ou a disfluência, que é aquela criança que tem dificuldade, ela engasga realmente na hora de falar alguma palavra. E até quando esperar? Em torno de 2 anos e meio a 3 anos. E no Brasil, normalmente, a gente acaba tendo um filho depois de 2 anos, depois de 2 anos e meio, e acaba tendo realmente um fator emocional importante ali também, porque tanto a disfluência como a gagueira, ela tem um fator emocional. Além do fator genético, você também tem um fator do meio ambiente, que é o emocional. Mas, teoricamente, esperar até 2 anos e 3 anos, mais ou menos. Então, 2 anos para fala, 4 anos para dislalia e 2 anos e meio a 3 anos para gagueira ou disfluência. Bacana. E aí ficou outra pergunta, né, Andressa? Sobre a aula online, né? Aulas online. Ficar usando muito o fone, ficar fazendo aula muito no digital, se isso implica em alguma coisa. Na verdade, ele implica. Então, a criança que ela tem algum problema já de dificuldade de audição, não vai ser tão nítida a fala da professora ou dos amigos no entendimento dela. Então, já tem um problema auditivo, está com fone de ouvido, de repente tem um barulho externo, não tem, às vezes, muita leitura labial, tudo isso acaba dificultando. E, normalmente, pessoa que tem dificuldade auditiva na televisão, no telefone, no celular, no computador, vai ter uma dificuldade maior realmente para ouvir. E, além do que, vai ter esse cansaço, né? Porque realmente está sendo muito estimulado. E esse aparelhinho aqui, por um tempo, ele é cômodo. Passado algumas horas, ele já fica ele quase estressa também, né? Percebo que, às vezes... A loucura é tanta agora que você usa para fazer uma call ou uma videoconferência como a gente está fazendo, que a hora que acaba você continua trabalhando com ele aqui. No final do dia você tira, a sua orelha está doendo. Exatamente. Eu tive 2 otites nessa quarentena. 2 otites externas por conta de ouvido, por conta de fone. Então é complicado, porque você diminui, na verdade, a ventilação, tem um fator externo aqui, né? Então realmente ele causa um dano. Agora, só falar um negocinho que eu acho muito interessante. Outro dia eu estava até conversando com uma colega, e agora na pandemia, gente, a maioria das crianças entre 1 e 2 anos
está com atraso de fala, tá? É muito curioso por causa do uso da máscara. O uso da máscara entre as pessoas, em que a criança não consegue ver lábio. Porque a leitura labial faz parte do aprendizado. Sim, faz parte. E excesso de tela de celular e tablet, tá? Como assim? Tá trancado em casa, não tem o que fazer? É tablet, é celular, é YouTube, é outra causa de atraso de fala. Essa pandemia já mostrou que o que a gente vai colher ainda não, a gente nem sabe ainda. Olha que questão importante, que eu acho que vale até, já convido vocês para a gente fazer uma matéria no site sobre isso, que esse dado é muito importante, por mais que ainda não existem pesquisas científicas ou várias, porque a gente não tem um tempo muito longo ainda de estudo, mas essa questão é muito importante, da máscara implicar na fala da criança, por questão da leitura labial. Eu achei isso fundamental a gente falar mais e abordar mais até numa outra matéria. Já convido vocês duas para participarem. Viu, Jenny? Já fica ligada aí para a gente fazer essa matéria no site. Eu posso ler algumas perguntas aqui, que chegaram muitas. Eu acho bacana a gente tirar as dúvidas das mães, que é um assunto importante. A Baby For You Imports mandou assim: meu filho tem 3 anos, só roncar já é indicação para buscar um profissional? Se ele ronca muito alto, é aquela coisa, porque assim, a gente recebe mães, às vezes, que falam assim, doutora, meu filho ronca mais que meu marido, é impressionante. Então, é indicação para uma visita ao otorrino, para a gente pesquisar o tamanho que está essa adenoide e acompanhar. Eu acho que, Andressa, desculpa. Só uma coisa, é mito ou é realmente fato que um dia estressado e cansado pode fazer você roncar? Porque às vezes a gente dá desculpa que você roncou e fala assim, não, eu estava muito cansada. Não, é verdade. É verdade. Então tá bom, pode continuar dando essa desculpa. Eu acho que um ponto importante é a gente observar a criança, né? Então, a criança que ela ronca, normalmente ela tem um sono mais agitado. Então, é uma criança que ela dorme numa posição e ela acorda 180 graus diferentes, sabe? O pé na cabeça, ou o lençol, o que ela tá ali na cama, tudo revirado. Então, isso são fatores importantes para dizer que a criança não está dormindo bem. Então, não é só o barulho que ela faz, também é, mas não é só isso, é realmente avaliar se a criança tem uma irritabilidade maior, né, durante o dia, se ela está sem apetite, né, porque quando você não dorme direito, você não tem vontade de comer, normalmente. Então, avaliar realmente o dia a dia da criança, como que ela se comporta durante o dia e como que fica essa cama quando ela levanta. Eu acho que é isso. É uma dica boa. E a Cíntia Jardim fez uma pergunta muito legal, que eu vou até aumentar essa pergunta, que ela falou assim: quadros alérgicos podem ser hereditários? Mas eu vou além. Até essas questões da adenoide, né, da amígdala, isso pode ser hereditário? Então, se os pais tiveram o filho, pode ser que já existe uma grande chance? Pode sim, pode ser hereditário sim, tá? É muito comum aí na mesma família vir esse gene da alergia, entre aspas, e a mãe tem rinite ou a mãe tem asma, e aí essa criança vem com uma rinite ou com uma dermatite atópica, até alergia de pele. Então isso, e mesmo o tamanho da amígdalas e adenoide, da criança desenvolver uma hipertrofia, também pode ser hereditário. Pode sim. A Márcia Adame Augusto mandou: doutora Cristiane operou o meu filho e agora ele respira muito bem. É uma paciente. Tá ligada aqui na gente. Quando a gente estava falando sobre tudo ser ligado, aí a Marina Pascoal mandou assim: tenho rinite alérgica e quando tenho crises coça tudo, garganta, ouvido e nariz. Como aliviar isso e por que acontece? Na verdade, quando a gente tem um processo alérgico como uma rinite, a gente tem um processo alérgico no organismo. Ele está localizado, mas ele pode acabar abrangendo outros lugares, e aqui está tudo muito próximo, né? Então, normalmente, o paciente que tem um quadro alérgico nasal, um quadro de rinite, ele também pode ter uma conjuntivite alérgica realmente, coça a garganta, pode coçar o ouvido e até ter realmente um processo inflamatório, uma alergia dentro do ouvido. Na verdade, otite externa,
né, uma inflamação fora do ouvido, mas por conta de um processo alérgico. Então, a gente realmente está todo interligado. E uma coisa muito importante também que eu acho de falar, que eu acho realmente que os pacientes perguntam bastante, a gente acaba atendendo alguns pacientes alérgicos, não só nasais, mas com asma. Então, eu sempre brinco, eu falo que paciente que tem asma é como se fosse uma rinite do pulmão, é um processo alérgico. Então, além dessa ligação que a gente tem aqui, a gente tem embaixo também. Nesse tempo maluco que a gente está, de mudança de temperatura, amplitude térmica, tempo muito seco, desencadeia uma asma, pode desencadear outro processo inflamatório e alérgico em outro lugar. Então, está com asma e rinite, ou está com rinite e desencadeou a asma, e assim por diante. Então, nós somos um ser único, né? Que cada lugar vai responder de uma forma, mas um lugarzinho que desencadeou pode levar a outros problemas no organismo também. Sim. E você sabe que a Cecília Malavolta mandou uma pergunta que tem alguma coisa que posso fazer para evitar as dores para evitar que as dores de ouvido apareçam? E aí me veio também a questão para a gente falar sobre cotonete. Uhum. Primeiro assim, para evitar que as dores de ouvido apareçam, primeiro tem que fazer uma prevenção, né, de adenoides, hipertrofia, de rinite. Por quê? Porque o nariz está diretamente ligado ao ouvido. Então, a gente fala que o ouvido é uma extensão do nariz. Então, tudo que acontece no nariz pode prejudicar o ouvido. Então, prevenção de rinite, tratamento de rinite já vai impedir muita otite por aí. Agora, tem as dores de ouvido que é de otite externa. Então, criança que faz natação, criança que usa fone de ouvido, aí é um outro tipo de dor de ouvido que, para evitar, o que a gente tem que fazer? Evitar o uso prolongado de fone de ouvido ou higienizar esse fone de ouvido, porque o pessoal usa um fone assim a vida inteira, não limpa esse fone e vai levando micro-organismo lá para dentro do ouvido. Natação, tá? Muitas crianças que fazem natação costumam ter otite externa repetitivas, assim. De repente, evitar um pouquinho a natação. Muitas crianças têm excesso de cera, tá? De cerúmen, o que é muito comum. A criança produz muita cera, e aí essa própria cera pode agir como irritante dessa mucosa aí, dessa pele do ouvido, e provocar uma otite externa. Então, procurar fazer a remoção dessa cera frequentemente. E o cotonete, né? O cotonete, ele não é para ser usado como o pessoal usa. Então, a cera, ela também tem o seu benefício. Na cera lá, o cotonete quer passar para o outro lado, já tira aqui, já passa pelo nariz. Primeiro que, assim, o cotonete em excesso, ele tira essa barreira protetora da cera. Então, é um ouvido mais suscetível a ter otite externa. E quando produz muita cera, você vai empurrando essa cera até formar uma rolha. A gente chega a tirar rolha de cera de paciente desse tamanho, assim. Então, o paciente vai empurrando, até que ele não ouve mais nada e tem uma baita dor de ouvido. Então, para evitar que isso aconteça, prevenir, tá sempre olhando e não ficar cutucando esse ouvido, né? O cotonete não é para cutucar. Sim, e tá chegando tanta pergunta, eu ainda tenho um tempinho aqui, mas não posso enrolar muito, porque senão acaba aqui meu tempo. Mas, ó, a Adelita Alves até falou sobre isso. O que causa esse excesso de cera no ouvido? Meu filho tem esse problema e às vezes sente dor e chega a ter secreção. Que aí ele começa a coçar, e aí começa a produzir uma secreção mesmo. Eu costumo dizer assim, quando você tem um machucado aqui na pele, você coça, sai uma aguinha ali. Todo mundo vê isso. É a mesma coisa lá dentro do ouvido. E para o ouvido ser um lugar mais abafado, úmido, essa secreção ela vai ficando grossa, fétida. Então, tem gente que machuca tanto o ouvido que você chega perto e sente o cheiro daquela secreção. Mas isso é de tanto cutucar. E esse excesso de cera, infelizmente, do número de glândulas que tem no ouvido. Isso aí não dá para controlar. Cada um tem um tanto. Tem gente que não tem nada de cera. Agora tem gente que encera uma casa inteira. Isso Doutora são Leila as quer falar alguma glândulas. coisa.
Eu acho que é importante falar também do trauma que o cotonete pode fazer no ouvido, né? Então, além desse malefício de ter um excesso de limpeza, ou de realmente fazer a função de uma vassourinha, ele tem também essa preocupação de ter um trauma no ouvido. Então, a criança tá lá, pegou o cotonete, foi brincar, ela pode empurrar lá dentro do ouvido e realmente ter até uma perda auditiva para a vida inteira, né? Porque ela realmente teve lesão ali de nervo, teve lesão dos ossículos, da membrana timpânica, então realmente é muito perigoso. E outra coisa que eu queria comentar, complementando o que a Cris falou, em relação à pergunta dela, em relação às glândulas que a gente tem dentro do ouvido para a produção de cera. Tempos mais quentes, quando você está mais ansioso, mais nervoso, tem um aumento da produção desse cerume. Então, tentar levar a criança ou adulto, quem for, no máximo a cada 6 meses no otorrino, para ver se não está começando a formar. Porque depois que formou a cera, formou aquela rolha, vai ser, além de mais difícil de tirar, pode machucar e a criança já teve uma dor, já teve um incômodo nesse tempo. Tá bom, boa. Olha, a Lucaren mandou uma pergunta que eu achei muito boa, que é: minha filha fez a cirurgia de adenoide há 1 ano e meio e depois ficou com a voz meio anasalada. É normal isso? Não. Quer falar, Cris? Não, pode falar. Na verdade, não. Quando a gente não mexe em corda vocal, principalmente na criança, então, normalmente, quando a adenoide, a amígdala, ela é muito grande, ela impede um pouco a passagem de ar até as cordas vocais. Então, a criança ela já tem uma voz mais anasalada. A gente tira esse fator obstrutivo, que são as amígdalas e a adenoide, entra mais ar e as cordas vocais elas têm mais passagem de ar para elas vibrarem mais. A voz normalmente fica mais fina, parece de patinho, mas é por pouco tempo, até o organismo conseguir compensar esse aumento de volume de ar que ele está entrando. Então, se ela tem uma voz mais anasalada, eu não diria esse nome anasalado, porque anasalado ele sugere obstrução. Mas se ela tem essa voz um pouquinho diferente, provavelmente essa seja a voz dela. E a que tinha antes era uma voz abafada pelo tamanho de adenoide e amígdala. Mas vale ela procurar aí, né, um retorno. Com certeza. E até olhar, né? Com certeza. Boa. E tem uma pergunta, é a última que eu vou conseguir fazer, porque eu acho que dá tempo de fazer mais uma. A Janaína Razori mandou: minha filha nasceu com fenda labial e fez cirurgia com 3 meses. Ela pode ter algum problema de nariz, garganta ou ouvido? O palato nasceu perfeito. Olha, ela pode, como qualquer criança, tá? Essa fenda, quando ela é fechada, a chance dela ter otites é muito menor. Então, e hoje em dia, se corrige fenda palatina, tem criança que corrige no nascimento já. Então, cada vez está se corrigindo mais cedo as fendas palatinas. Se o palato dela é perfeito, então ela só tem o lábio, provavelmente, a fenda só no lábio, e não tem a fenda no palato, tá tudo ótimo, tá? Dificilmente ela vai ter um problema por isso. Agora, como qualquer outra criança, ela pode ter essas infecções aí de repetição, de ir na escola, de conviver com outras crianças. Mas aí é o que está todo mundo suscetível. Mas Sim. É muito bacana que a Janaína colocou isso sobre o lábio leporino, que a Pais e Filhos já falou muito sobre isso, e é tão importante essas questões, mas também entender que tudo se resolve, tudo pode ficar bem, né? Como ela está contando aqui. É isso aí. Vocês querem fazer alguma consideração final? Acho que não. A gente falou Vamos bastante, só falar assim, a gente está num momento diferente, né, da vida. Estamos nos falando por aqui. A gente está em atendimento presencial, nós médicos, então assim, tem casos que a gente consegue fazer pela internet, tem casos que não. Falar que esse momento vai passar, né, que tudo vai voltar ao normal, se Deus quiser, e que as mães aí preocupadas podem contar com a gente para o que der e vier. A gente está aí na batalha de frente e está aqui para ajudar vocês. Olha, eu acho... Claro, pode falar. Desculpa, que é importante a gente falar lá no hospital
que a gente trabalha, realmente a gente está com uma preocupação grande, né, em relação a esse contato de paciente, diferenciar a área COVID-free da área do COVID realmente, de hipótese diagnóstica. Então, as mães que tiverem uma preocupação, não tenham medo, pode ir, porque realmente a gente está tomando todos os cuidados em relação à equipe médica, de enfermagem, de atendimento das meninas, que abrem a ficha, das secretárias, de todo mundo. Então, a gente está, teoricamente, coberto, protegido, e serão bem-vindas todas que quiserem uma consulta com qualquer médico lá. Olha, o que eu preciso falar para vocês é que eu amei esse papo, eu agradeço ao Hospital Paulista por colocar essas duas maravilhosas aqui para falar comigo, eu amei, o assunto foi ótimo, teve muita pergunta, eu acho que isso que é bacana, é poder ajudar, e da nossa conversa, pensar que esse momento de pandemia, como a doutora Cris falou e a doutora Leila também, que é importante, como dar um acolhimento do coração, a gente saber que tem profissionais como vocês duas, representando outros profissionais hoje, tão acolhedores e tão cuidadosos, e já olhando o que vai vir pela frente, já que muitas coisas a gente vai ter que trabalhar e tratar, que a gente não estava acostumado por causa da pandemia, mas já dá um acolhimento aí, vocês duas são representação disso, e eu agradeço muito ao Hospital Paulista também por proporcionar essa live aqui com a gente na Pais e Filhos, sensacional, portas abertas para vocês, para todo mundo do hospital, eu amei, já temos uma pauta juntas, para fazer, viu? Já é bom que eu saio das lives. A redação só está contando, tem muito trabalho para elas, entendeu? Mas a gente agradece. Agradeço demais, agradece, vocês foram muito. Ótimas, arrasaram. Muito obrigada a todo mundo que curtiu. Espero que tenham respondido as questões de vocês. A maioria do que mandaram aqui foram muitas perguntas. Agradeço e fiquem espertos aí que a qualquer momento a gente aparece aí numa próxima live, tá bom? Um super beijo para a Leila, para a doutora Cris e para você que está assistindo. Beijão, gente. Tchau.